Boa noite, pessoal. Adorei a nossa live de ontem e hoje, né, eu vou recapitular um pouquinho aqui para vocês o que eu falei ontem. E hoje eu vou contar mais 2 hábitos, tá? São no total 5 essa semana, mas amanhã a nossa live é de treino. Então, hoje eu já vou contar 2 hábitos pra gente já fechar 3 aí do total de 5. Vou guardar aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou recapitular um pouquinho, né, do que foi dito ontem, tá bom? E aí, à medida que vocês forem entrando, vocês vão se apresentando aqui para mim, me falando de onde vocês são, a idade de vocês, se acompanhou a live ontem ou não, tá bom? Vai me falando aqui e eu vou recapitular um pouco do que a gente falou ontem, né? Ontem a gente abordou, né? Eu contei para vocês um pouquinho o que acontece com o nosso metabolismo, né, depois dos 30 anos. E o que acontece, né? 30 anos, ele pode ser que tenha alguma alteraçãozinha, né? A 28, mas depois dos 30 é batata, né? A gente sente mesmo o nosso metabolismo lento, né? Pode até comentar aqui comigo quem não participou ontem. O que tá achando do metabolismo, se diminuiu, qual foi a idade que sentiu mais um baque assim na queda. O meu começou já com uns 25 anos, eu já senti um pouquinho de diferença. Mas, então depois dos 30 anos, né, só para recapitular um pouquinho, a gente tem essa queda do hormônio chamado estrogênio no nosso organismo, né, a produção dele começa a ficar em defasagem, né? Então a gente vai diminuindo essa produção no nosso organismo. E consequentemente, né, o estrogênio é o hormônio que está relacionado ali com a menstruação, com a saúde da mulher. Então, com a queda, né, do estrogênio, o que vai acontecendo? E consequentemente, né, também ele ajuda, tá? O estrogênio, ele é um hormônio que ajuda no controle de acúmulo de gordura abdominal. Tá? Então, com a queda do estrogênio, consequentemente, a gente vai perdendo essa proteção e aí vai gerando um maior acúmulo da gordura no abdômen, tá? Então, por isso que depois dos 30 anos a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade, a gente acaba emagrecendo e a barriguinha fica, né? Mulheres que sempre foram magras começam a ter um pouco de dificuldade de manter a barriga, né? Vai começando a aparecer aquela barriguinha debaixo do umbigo. Então, é isso, por isso que a gente chama ela de uma barriga hormonal, né? Justamente por causa desse desequilíbrio hormonal, né? Que é a queda do estrogênio, e a gente começa a ter várias consequências no nosso organismo, né? Tendo essa defasagem no organismo, e aí a consequência, né? O acúmulo da gordura. E aí eu contei para vocês o primeiro hábito ontem, né? Pra gente poder mudar, né, fazer a remodulação hormonal de forma natural, tá, gente? Tudo que eu vou falar com vocês são processos naturais e basicamente gratuitos que estão ali na nossa rotina e que cabe a gente escolher ou não a nossa decisão, né, de mudar isso ou não. Então, ontem eu falei com vocês, o primeiro hábito foi a rotina do sono, né? O cuidado que você deve ter com o seu sono, quanto, né, a qualidade do seu sono interfere no seu dia a dia, na sua autoestima, na sua capacidade no outro dia de até gerir suas emoções na hora de alimentar, né? Uma noite mal dormida, né? Você não produz ali os hormônios reguladores do sono, né? Os hormônios da saciedade. E aí, no outro dia, você acaba, assim, tendo mais fome, acorda com vontade de comer mais coisas gostosas, né? Que a gente foi aí acostumados a aprender que coisas gostosas são coisas mais calóricas, né? Que dá aquela sensação de bem-estar na gente. Então, é uma consequência aí gravíssima quando você não observa seu sono, né? Um sono de qualidade, ele já te ajuda a reparar, né? Esse hormônio da saciedade, no outro dia você já acorda, então, muito melhor, muito mais satisfeita e muito mais propensa a evitar essa comida, né, desnecessária, tá? Então, basicamente, esse foi o nosso tema de ontem, que a gente abordou bem superficial, dei as dicas ontem, a live tá gravada, quem quiser entender um pouquinho mais sobre a rotina do sono, a interferência dele no seu organismo, pode assistir a live lá amanhã,
a live lá de ontem, tá? E vamos hoje, né, dar continuidade aqui com vocês. Vai me contando aí se vocês assistiram a live de ontem, o que acharam, se tem alguma dúvida para hoje, tá? E no finalzinho eu respondo alguma dúvida de ontem e se tiver alguma de hoje também. Mas hoje a gente vai trabalhar 2 hábitos, ok? E o primeiro hábito que eu vou falar aqui de hoje, né, o nosso segundo hábito da semana, é a ingestão de água, gente, o consumo de água, né? Parece coisa boba, mas vocês acreditam que eu tenho, assim, alunas que são super bem treinadas, que têm uma rotina de alimentação super saudável, e quando eu faço a pergunta, e a água? A água tá fora, gente? Elas não conseguem ter um estímulo suficiente para beber água? E a água é basicamente o nosso suporte. Nosso corpo ele é composto de 70% de água, né? A água, ela é vida, né? A água, ela é essencial para que a gente tenha um metabolismo, né, bem ativo. A água, ela é capaz de ativar o seu metabolismo, né? Tem alguns estudos que falam que a cada 500 ml de água que a gente toma, a gente consegue ativar 20% do nosso metabolismo. Então, pensa, só 500 ml já é 20%. A média aí, né, que a gente deve tomar num dia são 2 litros de água. Então, 60%, 80% do seu metabolismo pode ser ativado, né? Vai ter uma ajuda muito grande apenas com a ingestão de água, né? E eu sei que, tipo assim, vai ter gente que vai falar, que bobeira, né? Água, como assim? E gente, realmente a água ela é essencial para ajudar aí no seu metabolismo, tá? Então ela tem que fazer parte da sua vida. Mas não é beber também aí sair bebendo, né? 50 litros de água. Quanto que você tem que beber, né? Eu achar que 1 litro também já fez seu dia, né? A sua contagem aí. Não. Eu também hoje estava estudando, né, para pegar uma forma bem fácil, porque a gente vê várias formulazinhas, né, de calcular. E a que eu encontrei, assim, de forma mais sucinta, né, de ter uma arredondadinha aí nos cálculos para deixar bem fácil para vocês, a cada 30 quilos de peso corporal, 1 litro. Então, por exemplo, uma pessoa que está aí na faixa de 60 quilos, no mínimo, são 2 litros de água. Não é 1,5 litro, não é tomar 1 litro só, não. É no mínimo 2, tá? 2 litros de água para cada, né? Para quem tem aí na faixa de 60 quilos. 1 litro para cada 30 quilos do peso corporal, tá? Uma regrinha, assim, bem básica mesmo, para você ter uma quantidade... uma noção, né, da quantidade do que você deve ingerir ou não, tá? Até mesmo assim, para você ter um autocontrole, né, ali do que você pode ingerir ou não ali no seu dia. Fala se esse hábito não é um hábito fácil ou não, ou se é um hábito difícil. Me conta aqui, se para vocês, né, como que é a rotina aí para vocês? Todo mundo sabe que eu beber água, assim, é uma das coisas que eu tenho mais facilidade, né? Mas por quê? Eu uso estratégias, né? Eu tô sempre com uma garrafinha, que não é tão pequena assim. Essa aqui, por exemplo, já tem 2 litros, hoje eu já bebi ela, uma dela inteira, já tô quase na metade da outra, né? Então, assim, beber água é um hábito que a gente tem que ter ali recorrente. Então, uma dica... é você realmente ter uma garrafinha com você para onde você vai. Acordou, gente, eu até postei segunda-feira. Acordou, a primeira coisa que eu faço é pegar um copo de 200 ml de água e beber. No jejum mesmo, sem nada. Antes, vejo de qualquer coisa, é o meu copo de água, tá? Para já dar aquela acordada ali no meu sistema. Então, imagine se eu começar a beber os 500 ml. 20% ali do meu metabolismo já vai começar a ativar, né? Somente com o meu copo de água ali no início do dia. Então me conta aqui, quero saber de você se a rotina da água é difícil ou não. O que vocês acham? Se para vocês aí é difícil ou não.
Tem gente que fala, ai, Laura, é muito chato, é muito ruim água, nossa. Gente, a água não tem gosto de nada, né? E pra beber cerveja, pra beber outras coisas é muito fácil, né? Então dá pra controlar aí o consumo de água, tá? Quem tem dificuldade também da ingestão, começa a tomar um pouquinho de chás, né? Às vezes você gosta aí de algum chá, então toma um pouquinho de chá, mas calma que tem a terceira dica e vai estar muito relacionada com a questão de chá, tá? Então não é só simplesmente beber o chazinho aí não, ok? De preferência mesmo é água pura, gente. Pegar a água ou espreme um limãozinho, faz aí seu jeito, tá? Mas consuma água, tá bom? Então, e outra dica, né? Mais uma dica para vocês. Evitar o consumo da água à noite, né? Começa a ingerir mais na parte da manhã e vai diminuindo ao longo do dia para de noite você não acordar e atrapalhar o seu sono e você ter que ir ao banheiro, né? Então essa é uma outra dica, vai tomando mais quantidades na parte da manhã e diminuindo, né, no período da noite, ok? Isso até, assim, todo mundo fala muito, né, que não gosta de beber água porque vira uma mijona. Gente, é isso mesmo. É seu organismo funcionando ali, limpando, tirando as impurezas, tirando o metabolismo e tá tudo ok. Vai passar boa parte no banheiro? Vai. Mas depois você acaba acostumando, tá? Hoje em dia eu vou muito menos no banheiro, porque quando eu comecei, né, a incluir essa ingestão de água maior. E ainda tem mais uma diquinha. Essa dica aqui parece até uma dica maluca, mas vale muito, tá? É uma dica bem importante, gente. A água, ela é tão importante que o nosso organismo, às vezes, se confunde e acha que a gente está com fome, mas, na verdade, a gente está desidratado. Então, uma dica, pega essa visão aqui, ó. Pega isso aqui, atenção agora. Toda hora que você der fome, você vai pegar um copo de água e vai beber. Só depois ali que você vai ver se aquilo realmente era fome ou se você estava, né, numa pré-desidratação. Porque realmente, gente, é sério, tá? Parece bobeira, parece besteira isso que eu estou falando, mas é sério. O nosso organismo, ele tem a capacidade de confundir a desidratação com fome. Então, até mesmo antes mesmo de você fazer sua refeição, ali meia hora antes, 15 minutos antes, bebe a água, porque você já vai ficar mais saciada e aí você vai conseguir comer um pouco menos, né, na hora que você for fazer a sua refeição. Então, é dica, assim, de ouro, que parece doideira, mas é super séria, tá? Antes mesmo de comer, bebe a água, bebe seu copo de água para você ver se o seu organismo realmente está com fome ou se ele estava confundindo a fome com a desidratação, tá? Super, super dica que eu acabei de dar aqui agora para vocês. Tá bom? Então, essa segunda dica, o consumo de água, tá? Que parece piada eu ter que vir falar isso aqui, mas é uma das coisas que eu mais encontro, né, com as minhas alunas, é a coisa que eu tenho que mais bater o pé com elas. É não ingerir água, gente. É no mínimo, eu falei a continha aí, cada 30 quilos, pelo menos 1 litro de água. Então, cada 30 quilos corporal, pelo menos 1 litro de água. Se tá pesando na faixa dos 90, são 3 litros de água no dia. E dá esse consumo, né, no início do dia e no final já parar, assim, ali no período da noite, já fazer o mínimo de consumo para não atrapalhar sua rotina de sono, você não acordar à noite para ir ao banheiro, tá? Então, vamos beber água. Nós somos plantinhas que precisam de água, não somos cactos, tá? A gente precisa de regar o nosso organismo, a gente precisa de água. A água acelera seu metabolismo, a água te dá saúde, te dá aí mais músculos, né? 70% do nosso corpo é água, né? O nosso músculo, ele tem composição de água. Então, vamos beber água, tá? Vou até, antes de falar o terceiro, o que eu vou fazer? Dar um golinho de água. Para pegar um gás e a gente falar sobre o terceiro hábito. Esse aqui é um pouquinho polêmico e antes de vocês escutarem, né? Antes de vocês falarem um pouquinho dele, né? O mimimi, escuta primeiro o que eu vou falar com vocês, tá? Sobre esse terceiro hábito, pra depois a gente discutir aqui um pouquinho. Agora, quanto ao assunto água, tá tudo ok pra vocês?
A gente pode passar para esse terceiro hábito? Então, vamos lá. Terceiro hábito: diminuir o consumo de açúcar. É isso mesmo que vocês ouviram. Todo mundo já sabe disso, né? E por que nem todo mundo faz? Gente, diminuir o consumo de açúcar. Não é parar de comer açúcar, não é isso, tá? Até porque eu seria muito hipócrita de falar com vocês para não consumir açúcar. Eu, por exemplo, como chocolate todos os dias, eu já falei isso com vocês. Mas é um chocolate mais saudável, acima de 70%. E na minha casa não tem açúcar. O que eu consumo de açúcar é o que já vem nos produtos, né? Que eu consumo aí e já vem na composição deles. Mas o meu consumo de açúcar hoje diminuiu drasticamente. E você não precisa de tanto açúcar assim na sua vida, tá? Açúcar, ela é algo viciante, tá? Açúcar a gente realmente fica viciado, né, no sabor. É um senso, né, que deixa a gente mais propício a querer sempre, né? Então, a terceira é isso, né? O diminuir o consumo do açúcar. Mas eu vou falar com vocês, né, o porquê, porque todo mundo sabe, né, que deve consumir menos açúcar, mas às vezes você não sabe o porquê, e eu vou te falar. Só que antes eu quero saber aqui de vocês, tá? Qual que é a sua maior dificuldade? É ficar sem o doce ou sem o salgado, tá? Só para eu contar aqui para vocês, tá? E eu ainda vou dar uma estratégia aqui nessa live do que você deve fazer na hora de consumir o açúcar, tá bom? É uma estratégia para ter menos malefícios aí na questão da gordura da barriga, tá? Porque a gente tá tratando aqui, são de 5 hábitos que vão te ajudar a eliminar a gordura na barriga, tá? Então, é para ajudar a acelerar o seu metabolismo. Depois dos 30 anos, a gente sabe que o metabolismo tem uma queda. Então, aqui a gente tá trabalhando isso, tá? Acelerar o seu metabolismo, te ajudar a eliminar a gordura da barriga. Então, vamos lá. Por quê, Laura? Todo mundo sabe que deve consumir menos açúcar. Mas qual o motivo, né? O porquê que a gente tem que diminuir esse consumo de açúcar? Porque, gente, o açúcar é um alimento rico, né? Quando a gente consome um alimento rico em açúcar, por exemplo, um doce, o bolo, produtos, né, que realmente tenham mais açúcar, o nosso corpo, ele libera um hormônio chamado insulina, tá? Então, quando a gente consome mais açúcar, o nosso corpo libera o hormônio chamado insulina. E a insulina, olha o que ela faz. Ela tira o açúcar do nosso sangue e guarda no nosso corpo, nos tecidos do nosso corpo. E adivinha qual que é a preferência da insulina na hora de guardar, né, de pegar esse açúcar que tá no sangue, que tá lá bombeando no sangue que você ingeriu, e aí liberou a insulina, ela vai tirar lá do sangue, e adivinha onde que ela gosta, principalmente, de depositar, de guardar essa gordurinha, de guardar essa açúcar, de fazer um estoquezinho. Adivinha? Na sua barriga, tá? Então, quando a gente come, né, um alimento rico em açúcar, tem essa liberação da insulina. A insulina, ela vai lá no sangue, tira o açúcar e faz um estoque desse açúcar nos nossos tecidos, em preferência na nossa barriga, tá? Então, e é por isso que você deve diminuir o consumo, tá? Por quê? O que acontece, né? Mais açúcar, consequentemente, mais açúcar na barriga e, consequentemente, mais circunferência abdominal, porque é onde vai vir depositar, né, a gordura, a açúcar lá do sangue que a insulina tira, ela deposita. Então, mais açúcar, mais acúmulo de açúcar na barriga, e aí acontece, né, a maior circunferência abdominal. Mas eu vou te contar também uma estratégia que você deve utilizar, né, que você pode incluir aí na sua rotina, que é para virar um hábito, quando você for, né, uma estratégia do momento
que você deve consumir o doce, tá? Para evitar o quê? Evitar esses picos de insulina durante o dia de forma desnecessária, né? Então, às vezes, você tá ali, você deve aproveitar, né, os momentos que você realmente já tem uma refeição, que é o café da manhã, o almoço e a janta. Já nessas refeições, já tem, né, esse pico de insulina, já acontece isso. Então, o ideal, a estratégia principal é você já incluir o doce numa dessas refeições. E não ficar, né, ali no meio da tarde, vai lá e come um bolo, um docinho no meio da tarde. Por quê? Porque isso vai te gerar um pico de insulina, né? Vai te gerar um pico de insulina e essa insulina desnecessariamente, porque ele veio um momento, né, fora da curva, que não tinha nada a ver. A gente já tem o café, o almoço e a janta, que já fazem isso, né? Já dão esses picos de insulina. Então, é ideal você usar um desses momentos para aliar ali o docinho, já ter aquele pico só nessas vezes, né? Não pegar e ainda usar ali no meio da tarde, que você tava tranquila, e dar outro pico de insulina, tá? Então, essa é a estratégia, né? A dica aqui desse hábito e a diminuição do açúcar, tá, gente? Então, só para recapitular com vocês. Quando tem maior consumo, né, de um produto com açúcar, há uma maior liberação de insulina e a insulina tira o açúcar do sangue e faz um maior depósito na sua barriga. Tá bom? É isso que acontece quando a gente come um produto rico em açúcar. Por isso é tão importante você diminuir a frequência, né, do consumo de açúcar. E lembrando, gente, eu não tô sendo hipócrita para falar com vocês para tirar o açúcar, tá? Eu estou falando realmente diminuir o seu consumo pessoal mesmo. A gente já compra muitos produtos que já vêm com açúcar, né? E aí depois você vai tomar um café. Gente, café, quem gosta de café, é café puro. Não existe essa de colocar açúcar no café, tá? Seja adulto e tome café sem açúcar. Tem dicas, tá? O que você pode fazer aí nas primeiras vezes, você pode até sentir um pouquinho aí de estranheza, não gostar do café, achar meio esquisito. Tem dicas, né? Você pode, por exemplo, tem o leite de coco em pó. Fica maravilhoso o leite de coco em pó com açúcar. É de verdade. Tô falando que pra vocês tomar óleo de coco, não, tá? O óleo de coco fica nojento, fica aquela gordura lá em cima. Não é isso. É o leite de coco em pó. Se você ainda fizer ali, né, que tiver num dia mais quente, você gosta de um café gelado, de uma coisa assim pra refrescar, faz uma batida de café sem açúcar, com o leite de coco em pó, cacau em pó e gelo. Tenho certeza, gente, que vocês não vão aprender a tomar café sem açúcar pro resto da vida, tá? E aí eu vou entrar numa coisa que não tem nada a ver aqui com os hábitos, mas eu sei que a maioria pode ter essa dúvida, né? Que eu até falei do chá lá, que é o adoçante, tá? Que eu falei que quem tem dificuldade, né, em ingerir água, às vezes, né, colocar água com chá, né, que já ajuda aí na ingestão de maior líquido, que foi nosso hábito 2. Aí vem a bonita da pessoa e vai fazer um chazinho e coloca o quê? Açúcar. Ou coloca adoçante. Gente, eu não sei em que mundo que vocês estão vivendo de achar que adoçante é um produto saudável, tá? O adoçante, ele é um produto que foi feito para pessoas que têm diabetes e não podem comer açúcar tradicional. E a indústria soltou isso como se o adoçante fosse algo bom, fosse um produto saudável. Mas o adoçante nada mais é que um outro tipo de açúcar, não é saudável, tá? Sem contar, gente, que adoçante, você põe uma gotinha, o trem prega na sua boca e fica... Nossa senhora, não compensa, tá? Não sei onde que vocês acham que isso é gostoso, não. E depois fala que alimento saudável é bom. Esse daí, né? Não, que vocês acham que é saudável, esse é ruim, viu? Então, na hora de fazer o chazinho, né? Tomar chá com adoçante, né? Tomar chá com açúcar, não. É chá puro, tá, gente? Chá é chá. Chá puro. E também a mesma coisa, né? Quando eu digo para vocês diminuírem o consumo de açúcar, é do açúcar. Não é diminuir o consumo de açúcar e aumentar o consumo do adoçante. A adoçante é açúcar. É diminuir açúcar e pronto,
tá? É evitar colocar. Então, já que você vai comprar um produto que já tem, evite colocar nas coisas que você tem opção. Como eu disse, o café, o seu chá, bolinhos, optem por outras opções na hora de fazer sua refeição, seu mingau. Gente, as refeições que vocês fazem, evita colocar o açúcar. Testa, pelo menos, ficar sem a ingestão do açúcar, sem você mesmo. Tem gente que vai tomar leite e coloca açúcar. Então, sim, a gente não é criança mais, a gente não precisa ter esse paladar doce mais, né? Vamos ser mais adultos e pensar um pouquinho mais aí na nossa saúde, na nossa responsabilidade com a nossa vida, né? Com o nosso corpo, e vamos diminuir. Então, diminuição de açúcar é o terceiro hábito que vocês precisam incluir na rotina e vida de vocês para ajudar a eliminar a barriga depois dos 30 anos. Mari, pra mim também é o pior, tá? Eu sou assim, a louca do doce. Mas, igual eu falei, aqui em casa não tem açúcar. Eu não consumo açúcar. Hoje em dia eu aprendi a fazer coisinhas, né? Sem o açúcar, igual o café com cacau. Me tira muito a vontade do açúcar. O chocolate, acima de 70%, eu como todos os dias. Mas quando eu vou comer um outro chocolate normal, eu acho ele até mais doce, né? Não consigo consumir tanto. Claro que tem dias, gente, eu vou em aniversário, sábado mesmo. Fiz uma coisa que tinha muito tempo que eu não fazia, mas fiz. Foi fazer um brigadeiro de leite condensado, tá? Então, existem essas exceções. Mas vamos evitar, né? Vamos evitar aí fazer as nossas boas escolhas. Até hoje, né? Ontem e hoje eu trouxe 3 hábitos para vocês que são gratuitos, fáceis de fazer, né? E que cabe somente a nós escolher ou não, tá? Então, o primeiro hábito, a Darcy. A Darcy tá comigo, gente, já tem uns 6 meses, é bonita até hoje, bebendo café com açúcar, Darcy. Eu vou te apresentar um cafezinho gostoso sem açúcar, tá? Prometo. Vai ser agora em dezembro. Vou te chamar pra tomar um cafezinho lá em casa e aí você vai tomar um cafezinho sem açúcar, tá bom? Gente, mas recapitulando, primeiro hábito, rotina do sono. Então, vamos recapitular em nossas 2 lives. Rotina do sono. Não adianta falar que você dorme 5 horas por dia, que tá tudo bem, que você tá vivendo ok sua vida. Tá, beleza, seu organismo tá vivendo assim, no ápice do estresse, ali no limite, tá? Uma hora isso daí vai vir em consequência. Tem que ter uma boa rotina de sono, sim, tá? Segundo hábito, então, ó, sono gratuito, você escolhe a hora que você quer dormir ou não. Deixei dicas, não vou falar aqui hoje, vai lá no story, na live de ontem, assiste pra vocês saberem. Segundo, é o consumo de água, a ingestão de água no mínimo, tá? Cada 30 quilos, 1 litro de água mínimos, tá? Para você ingerir aí ao seu dia. A água ajuda a acelerar o seu metabolismo, tá? Não seja um cacto, você é uma plantinha bem bonitinha que precisa de muita água, tá? E o terceiro hábito, consumir menos açúcar. A estratégia é já utilizar os picos de insulinas naturais que a gente tem, né? Que é na hora do café da manhã, na hora do almoço e da janta, para já incluir o seu docinho aí e não desperdiçar, né? Gastar um pico de insulina, porque ela vai pegar o açúcar do seu sangue e parar na sua barriga, tá? E não aproveitar, né? Vão aproveitar já esses picos que acontecem aí durante o café, o almoço e a janta, para usar a estratégia do docinho. E consumir, né, produtos realmente 70%, o cacau 100%, evitar o consumo, você mesmo ir lá e colocar açúcar, né, no seu copo, no seu prato, na sua refeição. Tá bem? Muito obrigada pela companhia de vocês. Hoje eu trouxe o segundo e o terceiro hábito, porque amanhã é treino, tá? Ai, gente, vocês têm treino aqui hoje também. Tô esquecendo de falar a dica, tá? Então, vou salvar essa live, tá? E quem me responder lá nos comentários dessa live, a senha vai ser: vou parar de comer açúcar. Tá bom? Então, comenta lá, vou parar de comer açúcar nos comentários. E aí você vai receber um treino no seu direct,
Ontem quem tem lá na live, quem comentou, já recebeu um. Hoje tem o segundo treino, tá? E amanhã não tem dica não, amanhã é só você vir às 19h45 treinar comigo. Amanhã a live já é de treino mesmo, tá? E na quinta-feira a gente volta pra eu trazer pra vocês o quarto e o quinto hábito. E o lembrete mais especial da vida, o Desafio 30 para a Vida vai ter inscrição, tá? Vai abrir as inscrições na sexta-feira. Logo depois da live vai abrir inscrições, mas você precisa entrar no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, o grupo VIP, tá com o link, é um linkzinho azul que tá lá na descrição do meu perfil, um linkzinho azul, só você clicar lá e você vai entrar pro grupo, porque na sexta-feira, acabando a nossa live, eu vou abrir as inscrições para o último desafio 30 para a vida, tá? Melhor versão que vocês vão ter. Hoje eu já até postei um spoiler lá nos meus stories sobre como eu tô produzindo ele. Vai ter aplicativo, vai ter orientação alimentar, vai ter o grupo do WhatsApp para eu ficar no pé de vocês durante esses 30 dias. Vai ser assim, lindo, tá? E ó, já tem comentário aqui de quem participa comigo. Então, tô te aguardando lá no grupo dia 10. Anota aí na sua agenda, coloca o lembrete em negrita aí que vai ter inscrição pro Desafio 30 para a Vida, tá bom? Abraço, até amanhã às 19h45.